A palavra de Deus diz: como a costa suspira pelas correntes das águas. Boa noite a você, boa noite Assim a todos que já estão ligados aqui na programação da Rádio Conexão Gospel, nesse propósito de fé de 21 dias de jejum e oração pelo poder de Deus, pela cura de Deus sobre as nossas vidas. Muito obrigado, você que se conecta conosco mais uma noite, que está junto conosco mais essa noite, se unindo em oração, se unindo em fé, no propósito, nesse propósito com Deus. Então, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus sobre a tua vida, que seja uma noite de bênção, seja um momento de milagres, que esse momento aqui que estamos compartilhando da palavra de Deus seja um momento para sermos edificados pelo Senhor, seja um momento para sermos tocados por Deus, que seja um momento que a nossa fé ela seja avivada. Então, fique conosco até o final, quando for 11 horas, Manaus, meia-noite no horário de Brasília, vamos estar fazendo uma oração a Deus, clamando a Deus por cura, por milagres da parte dele. E a Bíblia diz que tudo que pedirmos ao Senhor, crendo, nós receberemos. Nós cremos nisso, esse é o nosso propósito diante de Deus, que tudo que colocarmos diante dele, que tudo que pedirmos dele com fé, nós vamos receber. Boa noite, Jânio. Boa noite, meu querido Júnior. Boa noite. Opa, agora sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Júnior. Que Deus abençoe nossos ouvintes aí que estão ligados conosco aqui no programa Conexão Gospel especial, 21 dias de jejum e oração, focados, firmados no mesmo objetivo, clamando a Deus para que Deus venha com a cura, com o milagre sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, para que Deus venha curar todos os que estão doentes, principalmente aí por esta pandemia, para que Deus venha proteger nossos familiares, nossas famílias. Por essa razão nós estamos aqui, mais uma vez, hoje é o 7º dia, Julián. Isso mesmo, 7º dia desse propósito de fé, desse propósito que Deus colocou no nosso coração, num momento que está tão difícil, tão complicado. Verdade. Para onde nós olhamos, tem pessoas chorando, tem pessoas sofrendo, tem pessoas que estão amarguradas por causa desse momento de pandemia, esse momento de crise que nós estamos passando. Mas Deus, o Deus de Israel, o Deus criador do céu e da terra, ele tem poder para nos suprir, ele tem poder para nos restaurar, ele tem poder para nos perdoar. Não é isso, Jânio? É isso mesmo, Júnior. O nosso Deus está pronto para nos perdoar, para limpar tudo aquilo de mal, todo erro na qual nós cometemos, seja o que for. Deus está pronto para dirigir o seu perdão para cada um de nós. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos prostramos para Ele, com o coração contrito, coração aberto, Ele está pronto para nos perdoar, Júnior. E a bênção vem sobre nossas vidas, de certeza. E falando de perdão, é sobre isso que nós queremos falar com vocês essa noite. O perdão que cura, o perdão que restaura. Aleluia. O perdão que, quando nós liberamos, faz um mover sobrenatural na nossa vida e nas pessoas que nos cercam. E para falar sobre isso, eu quero lembrá-los de José do Egito, aquele menino que foi entregue pelos seus irmãos como escravo. Aquele menino que foi vendido para ser escravo, sofreu
várias perseguições, sofreu várias dores durante a sua vida. Chegou um momento que ele virou o governador do Egito, por isso tem o título José do Egito. Prosperou, cresceu. José era um homem que interpretava sonhos. José era um homem sábio. Verdade. Só que no Gênesis 45, no versículo 2, nós temos ali o relato bíblico de quando José reencontra os seus irmãos. Verdade. Gênesis 45, versículo 2. Ele reencontrou os seus irmãos e a Bíblia traz essa narrativa do que aconteceu. Quando ele... Eu vou ler aqui para vocês. Depois de estarem reunidos ali com seus irmãos, levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Antes disso, ele pediu que todos se retirassem da sala, porque ele viu que ele não ia mais aguentar aquela dor que estava dentro do seu peito, aquela mágoa que ele carregava profunda dos seus irmãos. E aí, quando ele liberou, quando ele chorou tão alto, ele chorou tão forte, que os egípcios, todos os egípcios ao redor, ouviram o seu choro. Pranto. Foi uma liberação. Verdade. Ele liberou. E aí já existem estudos que comprovam que quando nós não perdoamos, quando nós não liberamos o perdão, acarreta várias coisas na nossa vida, na parte da nossa saúde. Verdade. Na parte depressiva, traz vários sintomas para o nosso corpo físico, a falta de liberar o perdão, a falta de você perdoar as pessoas. Aquela mágoa que nós guardamos no peito, quando nós guardamos, ela traz males para a nossa saúde física. E o contrário também, quando nós liberamos as pessoas, nós trazemos o bem para a nossa vida. Aleluia. Muitas das vezes, nós carregamos mágoas de pessoas que nem sabem que nós estamos magoados, que nós estamos feridos. E isso só traz mal, só traz a maldade para dentro de nós, só traz coisas ruins para dentro das nossas vidas. E a Bíblia, ela diz em Marcos, no capítulo... Em João 1,9, diz assim... 1 João, capítulo 1, versículo 9... Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Glória a Deus. Então existem vezes que vamos precisar pedir perdão das pessoas. Existem vezes que vamos precisar liberar as pessoas. Existem vezes que vamos precisar pedir perdão a Deus. E todas as vezes o Senhor, Ele vai nos perdoar. Aleluia. Então, quando José, ele teve esse momento dele, ele foi liberado. Ele liberou os seus irmãos. Ele liberou a sua família. E ele foi livre novamente. Aleluia, verdade. Às vezes nós nos machucamos, nos incomodamos e não conseguimos perdoar. Lembrando que o perdão, ele só vai trazer benefícios para a nossa vida. Ele só vai trazer coisas boas para a nossa vida. E muitas das vezes nós não conseguimos. Entendemos que às vezes a dor daquelas pessoas que nos machucaram é tão grande que o nosso desejo
é só de vingança. Verdade. O nosso desejo é só de fazer o mal. É só de esperar que aquela pessoa quebre a cara. É só de esperar que... Eu ainda vou ver essa pessoa sofrendo. Eu ainda vou ver essa pessoa mendigando. Eu ainda vou ver essa pessoa na rua da amargura. Eu ainda vou ver essa pessoa... A gente só pensa coisas ruins para aquelas pessoas que nos feriram. Uhum. A gente pensa que desejar isso vai trazer algum benefício para a nossa vida. Eu desejar o mal para outra pessoa, eu desejar o mal para alguém que me feriu, para alguém que me machucou, a gente pensa que vai trazer algum benefício para a gente. Vai trazer prejuízos. Mas só traz prejuízo. É verdade. Exatamente. Então, quando nós somos machucados, e normalmente, na maioria das vezes, as pessoas que nos machucam são pessoas muito próximas. Como no caso de José. Quem machucou José foram seus próprios irmãos. Foi a sua própria família. Então, normalmente, nós somos machucados. Nós somos feridos por pessoas muito próximas. Pessoas que amamos. É um pai, é uma mãe, é a esposa, é o marido. São pessoas muito próximas. É um pai que abandonou há anos e anos e anos. E até hoje não conseguiu liberar perdão. A pessoa ela foi abandonada por um namorado ou por um noivo e não consegue mais viver, não consegue mais ter vida após isso, porque ela não consegue perdoar. Ela não consegue liberar perdão para aquela pessoa. E isso vem corroendo a pessoa. Isso corrói a pessoa por dentro. Isso vai magoando, machucando e dói. E essa dor José carregava por muitos anos. Muitos anos carregando essa dor dentro dele. Ele passou pela prisão, passou pela casa de Potifar, passou pela prisão, passou por várias coisas, mas aquela dor que ele tinha lá de quando seus irmãos jogaram ele no poço, quando seus irmãos venderam ele como escravo, ele nunca tinha conseguido perdoar aquilo. E era o que ainda machucava a vida dele. Talvez você que nos acompanha hoje, através desse programa, através desta rádio, você das redes sociais, você do site, do aplicativo, carrega uma marca profunda, carrega um peso na tua alma, nas tuas emoções, que vem te atrapalhar da tua vida toda. Não sei o que causou essa dor, mas você sabe. Você sabe quem te magoou. Você sabe quem te machucou. Talvez a pessoa que te machucou, que te magoou, não saiba. Às vezes não sabe, Jânio. Verdade. A pessoa não sabe que te machucou. Uhum. Ela não sabe que te magoou. Só eu sei. Eu poderia ter mágoa de ti, de você, e você nem saber. Mas quem tem que perdoar sou eu. Uhum. Eu é que devo liberar o perdão para que eu possa voltar a viver. Então eu não sei se foi o pai, se foi a mãe, se foi o irmão, se foi o filho que magoou, que te machucou. No caso de José, eram seus irmãos. Uhum. Agora, e no seu caso? No meu caso, quem tem te machucado? O que tem te ferido? O que tem te paralisado? O que está travando a tua vida? Lembrando que a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz, em Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem,
também o seu Pai que está nos céus, que é Deus, não perdoará os seus pecados. Verdade. Então, como queremos alcançar o perdão de Deus? Como queremos alcançar a misericórdia de Deus se não perdoamos o nosso irmão, se não perdoamos o nosso cônjuge, se não perdoamos o nosso pai? A pessoa foi abandonada há anos pelo pai e até hoje carrega essa marca na sua vida. Se não perdoamos, como queremos ser perdoados? Não tem como. Como nós vamos viver um relacionamento com Deus se não perdoamos? E hoje, muitas pessoas estão nas igrejas, pensam que vivem uma vida com Deus, mas carregam dentro de si o peso de não perdoar. Entenda bem. É eu que não perdoo. Não é a pessoa que tem que vir pedir perdão. É eu que preciso perdoar. É eu que preciso liberar. Mas como, Júnior, que eu vou perdoar se a pessoa não veio pedir perdão? Eu preciso liberar a pessoa para que eu viva em paz. Verdade. Eu quero viver em paz. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa que te enganou, que levou dinheiro de você, que te traiu, que você vai voltar a viver um relacionamento com ela. Você vai perdoar. Eu perdoo. Eu posso não conviver mais com aquele sócio que te roubou na empresa. Tudo bem. Você não vai mais relacionar-se com a pessoa. Mas eu preciso perdoar. Diante de Deus. Eu preciso perdoar em Deus essa pessoa para que eu consiga viver um tempo novo na minha vida. Aleluia. Um tempo de paz, um tempo de cura. Não é isso, Jânio? É isso mesmo, Júnior. Eu estava observando aqui atentamente a sua palavra. Quando a gente olha aí para Marcos, o capítulo 11, os 2 versículos que você está ministrando, que você está transmitindo aí, eu lembro do próprio Jesus. A gente olha para a figura para a pessoa, melhor dizendo, do próprio Jesus, o nosso mestre. Ele não merecia passar pelo que ele passou, Júnior. Se você colocar, hoje eu estive conversando com uma pessoa, se você colocar o ponto de vista humano, Jesus foi injustiçado, Jesus sofreu abuso, Jesus ele foi humilhado, injustiçado, sofreu todo tipo de ruindade sem merecer. E para você que não sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, a cruz do Calvário era a pena de morte daquela época. Só era crucificado no madeiro, ou melhor dizendo, pior dizendo, ali na cruz do Calvário, em Israel, quem cometia crimes hediondos. Eram criminosos. Aquela crucificação era para criminosos. É tanto que do lado de Jesus, você observa que 2 pessoas foram crucificadas também. Ao lado de Jesus, à direita e à esquerda. Na qual a história que todos nós conhecemos, o ladrão que se arrependeu e o ladrão que não se arrependeu. Jesus morreu por aqueles 2 criminosos. Jesus morreu por aqueles 2 criminosos. Jesus morreu por aqueles que estavam ali, na parte de baixo, o acusando. Jesus morreu por aquele que lançou a lança na sua costela. Ele não merecia, mas ele precisava liberar perdão para aquelas pessoas. Ou melhor dizendo, para nós, Júnior. É por essa razão que eu e você estamos aqui, transmitindo essa palavra poderosa na qual você está expressando. Fomos libertos, livres, salvos, curados, e por isso hoje nós podemos
liberar, Aleluia. perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos magoaram, aqueles que nos machucaram. Porque o perdão, ele cura. E queremos a cura para a nossa vida, queremos o milagre para a nossa vida, queremos viver um tempo novo. Aleluia. E não dá para viver um tempo novo vivendo com coisas velhas dentro de nós. Verdade. Então, todos nós que queremos um ano novo, um 2021 novo, um momento novo, nós precisamos perdoar tudo que nos feriu no passado, tudo que nos machucou no passado, para que possamos entrar nesse tempo novo. Então, para que o nosso ano de 2021, para que esse novo ano que nós entramos, sabe, nós fazemos muitas promessas no dia 31. A promessa da academia, que eu sempre faço. Esse ano eu ainda vou entrar, ainda vou lá pagar a academia esse ano. Glória a Deus. A promessa de um estudo, vou começar um estudo, vou começar um curso, vou começar a fazer um monte de coisa. A gente promete um monte de coisa para o novo ano. Vou ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse mais uma vez. A gente promete um monte de coisa a Deus quando começa o ano. Mas vamos fazer isso, liberar as pessoas que nos feriram, liberar as pessoas que nos machucaram, liberar perdão, perdoar. Porque quando eu perdoo, o meu Pai no céu também me perdoa e eu posso viver um tempo novo, um tempo sem o peso, sem mágoas, sem aquele mal doendo em mim. Veja que aquilo que José carregava era tão grande que ele deu um grito que o Egito ouviu. Verdade. Talvez você está com esse grito preso aí dentro de você há anos, magoada, ferido, magoado, há anos, e não consegue soltar, não consegue liberar. Então, nesta noite, nós vamos começar a orar, nós vamos orar. Coloque diante de Deus quem te machucou, quem te feriu. E aí a gente entra na questão da fé que a gente sempre fala. E pela fé, perdoe. Aleluia. Libere quem te machucou. Libere quem te feriu. Para que você possa viver um novo tempo na tua vida. Uma nova história, uma nova estação. Um novo momento. Lucas 7,47 diz: portanto eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ame, perdoe, libere, viva um novo tempo. Esse ano com pandemia, com tantos problemas que tem aí na sociedade, ainda pode ser o nosso melhor ano. Aleluia. Como? Perdoando, liberando. Faz com que a gente viva um bom tempo para a nossa vida. Quando você entende quando foi perdoado por Deus, você sente gratidão e descobre o amor. E libera as pessoas, perdoa as pessoas. O perdão transforma ódio e ressentimento em amor. Verdade. Então que nesta noite você tenha força, como José gritou, grite: eu te perdoo. Se é o teu pai que te machucou, se é a tua esposa, se é teu esposo, quem foi, libere, perdoe.
que você vai ver que o quanto isso vai fazer bem para você. Aleluia. O quanto isso vai fazer bem para a nossa vida. E aí aí sim nós vamos poder dizer que o nosso ano é novo. É verdade. Que a nossa vida é nova quando perdoarmos, quando liberarmos o perdão. Então, 23h59 no horário de Brasília, nós vamos começar a oração. Aleluia, Jesus. A gente tem falado que Paulo e Silas, eles oraram por volta da meia-noite e houve libertação. E olha que hoje, quando eu lia sobre perdão, a maior corrente que pode ser quebrada na nossa vida é a corrente do perdoar e ser perdoado. Aleluia. A maior corrente que pode ser quebrada da nossa vida, aquilo que mais nos aprisiona, é não liberar perdão. É reter a maldade que nos fizeram. Sabe, quem te fez mal, já fez o mal, e você ainda vai ficar cultivando o mal. Verdade. Libera esse mal e viva um novo tempo, uma nova história. Aleluia. É difícil perdoar? Claro que é, todo mundo, eu sei disso. Mas pela fé, nós podemos fazer isso. Então, nesse momento de oração, coloque diante de Deus as pessoas. Nesse primeiro momento, nós vamos orar somente sobre esta palavra. Coloque diante de Deus aquelas pessoas que te machucaram. E aí eu quero até falar aqui, se eu te machuquei, se eu te feri, me perdoe, porque eu já perdoei todos aqueles que me machucaram. Oh, aleluia. Todos aqueles que me magoaram, eu já perdoei, porque eu não posso viver com isso. Verdade. Então, se eu te machuquei, se eu te feri, me perdoe, porque eu não quero carregar nenhum peso dentro de mim. Eu não quero carregar nenhum fardo dentro de mim. Então, perdoe. Então, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Então, onde você estiver, se Glória você a Deus. puder, você feche teus olhos. Se não pode fechar os olhos, Deus Todo-Poderoso. abre o teu coração diante do Senhor. Pai, Sim, meu Deus. em nome de Jesus, veja que José era um homem rico, já era um homem poderoso, era o segundo na nação. E mesmo assim ele ainda não tinha conseguido se libertar. Ele não tinha conseguido perdoar os seus irmãos. Ele tinha cumprido o propósito que o Senhor tinha para a vida dele, mas não tinha conseguido liberar perdão até aquele momento, até aquele dia. E Pai, quantas são as pessoas que estão anos carregando o peso de ter sido rejeitada, carregando o peso de ter sido traída, carregando o peso do abandono e não conseguem perdoar, não conseguem viver uma nova história, não conseguem romper a sua vida, porque não consegue perdoar, não consegue liberar perdão. Pai, a tua palavra diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Meu Deus, aqueles que estão conectados com hoje conosco agora, Pai, que o teu Espírito Santo visite e que eles venham ter forças para perdoar, para libertar, para liberar perdão, para pedir perdão, para que esse novo tempo venha sobre suas vidas, para que esse tempo de cura venha sobre eles. Pai, em nome de Jesus, só o teu Espírito Santo pode fazer isso. Oh, aleluia. Só o Senhor pode fazer isso. Curar esse coração machucado. Curar, Deus, esse coração ferido.
Então, nesta noite, meu Senhor, iniciando a madrugada, eu te peço em nome de Jesus, cura esse coração. Cura, meu Pai, essa pessoa. Em nome de Jesus. Essa depressão que ela carrega, que foi ocasionada pela falta de liberar o perdão. Que ela seja curada agora. Que ela seja liberta agora. Que ela seja livre agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Oh, aleluia. Você que está orando conosco esta noite, comece a liberar quem te machucou. Comece a liberar perdão. Fale o nome das pessoas que ainda estão presas dentro de você, que você não conseguiu perdoar, e perdoe nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, faça isso e sinta a leveza, sinta o Espírito Santo te envolver, sinta o Espírito Santo te abraçar, sinta o toque do Espírito Santo na tua vida. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. E agora, como um perdoado que você é, como um curado que você é, como um salvo que você é, nós vamos clamar a Deus pelo milagre. Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. 7º dia, Deus, desse nosso propósito. Meu Deus, nós oramos pela cidade de Manaus. Nós oramos, Senhor, pelo Amazonas. Nós oramos, meu Pai, pelo Brasil. Meu Deus, nós oramos pelos governantes, meu Deus. Que eles venham ter entendimento, que eles venham ter sabedoria para lidar com esse momento. Meu Pai, aqueles que estão enfermos numa UTI, estão entubados, estão sem noção do que está acontecendo. Nesse momento eles precisam de uma intervenção tua. Em nome de Jesus. Eles precisam de um milagre teu. Meu Pai, nós temos o nome aqui de pessoas que mandaram para nós, que estão entubadas, que estão num leito de hospital. Sim, meu Deus. Nesse momento não podem nem falar, não podem nem orar a ti, abrir a sua boca, mas nós estamos aqui clamando por elas. Clamando para que o Senhor as cure, para que o Senhor as liberte. Aleluia. Nesta hora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que esse mal bata em retirada. Senhor, Em nome de Jesus. guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda contra todo esse mal. Que, meu Deus, assim como lá no Egito, quando passou o sangue do cordeiro nas casas, o espírito de morte não pôde entrar. Que o teu sangue proteja nossas casas e esse mal não entre na nossa casa. Que sejamos livres desta praga. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos e assim nós cremos. Em nome de Jesus, amém, Amém. e amém. Creia, você que estava orando por um ente querido teu que está na UTI, que está incubado. Creia que um milagre foi enviado lá para ele. Aleluia. A cura foi enviada lá para ele, porque Deus tem poder para curar. E você que carregava um peso, carregava alguém dentro de você por não liberar perdão, eu creio que nesta noite nós liberamos perdão. Nós fomos perdoados por Deus. Aleluia. E liberamos as pessoas que nos machucaram. Que você tenha uma noite de sono abençoada. E nós estaremos aqui amanhã novamente, às 10h30, horário de Manaus, 11h30 no horário de Brasília. Neste momento de fé. Amanhã vai ser o 8º dia. Tem gente que está aí desde o primeiro dia. Comenta aí, Jânio, quem está aí com a gente? Mandar um abraço para a irmã Júlia. Irmã Júlia já está recebendo aí, eu creio, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Júlia. Deus abençoe Gabriel Brilhante, meu guitarrista. Qual é mesmo o nome? Glória a Deus no seu shampoo. É forte, Gabriel. Cada vez mais vocês estão elegantes. Obrigado pelo seu carinho, meu querido guitarrista Gabriel Brilhante, da banda Eternal Creator. Um abraço também para a Levita Glorinha. Deus te abençoe, Levita Glorinha. Deus te abençoe também a Adriana Louredo, esposa do meu querido amigo Júnior, que está nessa programação comigo aqui. Deus abençoe
A sua cunhada também é uma intercessora, juntamente com a irmã Júlia, a Fabiana Louredo. Deus te abençoe, Fabiana. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência, Fabiana. Deus te abençoe, Fabiana. Deus abençoe o Eduardo, também seu esposo. Amém, Levita Glorinha. Deus te abençoe, Levita Glorinha. É uma honra a presença de vocês aqui com a gente. Amanhã estaremos de volta, aqui nessa programação, no propósito do 8º dia. Vai ser forte, Junho. Com certeza. O 8º dia amanhã, não perca, compartilhe essa live, mande para as pessoas e diga: amanhã nós vamos estar nesse propósito. Aleluia. Não, às vezes, tem pessoas que não podem ir para a igreja, não estão indo para a igreja, então se una nesse momento de oração aqui com a gente. Verdade. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai nos responder em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Boa noite, uma noite de sono abençoada para todos vocês. Boa noite, pessoal. Até amanhã, em nome de Jesus.